Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e a nossa aula de hoje vai tratar do agravo de petição. O agravo de petição, ele funcionaria aí como uma espécie de recurso ordinário da execução. Então, as decisões na execução, as quais comportem recurso, esse recurso na execução trabalhista será o agravo de petição. Então, vencida a fase de conhecimento do processo, não mais caberá o recurso ordinário contra as decisões do juízo, decisões essas que podem ser impugnadas perante o tribunal. A impugnação, nesse caso, será feita por meio de agravo de petição. Então, o agravo de petição ele funciona como uma espécie de recurso ordinário de execução e, exatamente por isso, ele é muito semelhante ao recurso ordinário, tem montagem, estrutura e pressupostos semelhantes, porém, tem algumas peculiaridades que precisam ser destacadas e são essas peculiaridades e esse formato que nós vamos abordar a partir de agora. Então, o primeiro ponto do agravo de petição diz respeito naturalmente ao seu cabimento, à sua previsão legal. E a previsão legal do agravo de petição está aqui no artigo 897, a linha A da CLT. O artigo 897, a linha A da CLT, consigna que o agravo de petição será cabível no prazo de 8 dias das decisões do juiz ou presidente, isso aí para a época das juntas de conciliação e julgamento, que não existe mais. Então, onde se tem aqui juiz ou presidente, leia-se juízo, a decisão do juízo de primeiro grau nas execuções. Então, as execuções que tenham incidentes solucionados pelo juízo, essas decisões que solucionam essas questões na execução, comportarão recurso de agravo de petição para a parte que estiver insatisfeita com esse provimento jurisdicional. Então, os casos, na prática, os casos mais comuns de cabimento de agravo de petição são aqueles casos em que o juízo decide os embargos de execução, que ele decide os embargos de terceiro, que decide exceção de pré-executividade e também nos casos em que o juízo decide a desconsideração da personalidade jurídica na execução. Então, esses 4 casos são os casos mais corriqueiros de cabimento de agravo de petição. Existem outros aí menos recorrentes, mas os 4 casos fundamentais são esses, porque esses casos, eles solucionam em definitivo a execução como um todo, ou a execução parcialmente falando. Então, justamente porque essas decisões resolvem no todo em parte a execução, no caso, resolvendo a execução, em relação ao montante da execução, ao prosseguimento da execução, à legitimidade de parte da execução. Então, quando essa decisão do juízo resolve a execução relativa aí a um dos envolvidos no processo, ou em relação ao próprio prosseguimento da execução e dos valores exequendos, essa decisão, portanto, será uma decisão aí impugnável por meio de agravo de petição, sendo essas 4 decisões, as decisões que tratam aí, portanto, que resolvem os embargos de execução, embargos de terceiro, exceção de pré-executividade e desconsideração da personalidade jurídica. Esses 4 casos são os casos que mais recebem impugnação por meio de agravo de petição, uma vez que o juiz decide essa questão incidental na execução, resolvendo-a no todo em parte, seja em relação ao processo, como um todo, como o prosseguimento da execução, seja em relação aos indivíduos que estão participando ali dessa relação jurídico-processual já na fase executiva. Ainda se tratando do agravo de petição, o artigo 897, parágrafo 1º, ele vai consignar aqui um pressuposto específico do agravo de petição, que é o pressuposto intrínseco da delimitação de matérias e valores. É um pressuposto que naturalmente não consta aí no recurso ordinário. Então, o agravo de petição, a montagem correta da peça do agravo de petição precisa levar em conta, nas razões recursais, a parte tem então que se desincumbir desse ônus de separar, de destacar um tópico para tratar e para informar ao tribunal qual é ou quais são as matérias e os valores impugnados por meio desse agravo de petição.
Então, mesmo que pareça uma providência que vai se tornar até de certa forma redundante, porque afinal de contas, né, adiante nas razões recursais, esse tema vai ser, né, as matérias impugnadas, os valores impugnados necessariamente serão retomados, né, mais adiante. Mas o fato é que, mesmo que pareça um pouco redundante, é imperioso que se destaque esse tópico, ainda que seja um tópico que no final da leitura das razões recursais não pareça tão relevante assim, mas é imperioso destacar esse tópico para, né, evitar embaraços em relação ao conhecimento e provimento do recurso. No que diz respeito, então, a esse pressuposto intrínseco e específico do agravo de petição, que é a delimitação de matérias e valores, uma exigência da CLT no artigo 897, parágrafo 1º. Então, a montagem da peça de agravo de petição ela vai ser bem semelhante à montagem da peça do recurso ordinário, no sentido de que a instância decisória recursal vai ser a mesma, né? Uma das turmas do Tribunal Regional do Trabalho, ou se o tribunal não for dividido em turma, né, o próprio pleno vai decidir essa questão da mesma forma, então, que funciona com o recurso ordinário. Então, em regra, né, os juízos, os critérios funcionais de definição de competência para decidir, para indicar quem tem, qual órgão colegiado que vai ter a competência para processar e julgar o recurso ordinário, será, em regra, o mesmo órgão que processará e julgará também o agravo de petição. Então, as pautas das turmas costumam, né, ter aí a movimentação de recursos ordinários e agravo de petição. Né? Então, esses órgãos, os órgãos que decidem os recursos ordinários, costumam ser também os mesmos que decidem os agravos de petição. Então, se temos essa informação de que o colegiado, né, de segunda instância, um órgão colegiado, um órgão fracionário do tribunal, vai decidir, né, a respeito do agravo de petição, então já sabemos que as razões recursais serão endereçadas aí à turma, né, do Tribunal Regional do Trabalho. Porém, a peça inicial, né, a petição de interposição, a construção da peça vai ser semelhante nesse ponto ao recurso ordinário. Então, a petição de interposição, no entanto, será dirigida ao juízo prolator da decisão recorrida. Então, ao se montar a peça do agravo de petição, vamos ter aqui uma petição de interposição, né, na frente da peça. E essa petição de interposição começará com endereçamento, e o endereçamento será feito ao juízo de destino, que é aquele juízo que prolatou a decisão recorrida. Então, juízo da tal vara de tal município. O primeiro ponto, então, a ser, né, esclarecido, né, a ser informado na montagem da peça, é o endereçamento, e o endereçamento é feito dessa forma. Não vamos ter mais, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a petição inicial, não vamos ter aqui a possibilidade de indicar o juízo de maneira incerta, né? A um dos juízos não temos mais essa possibilidade. Se o processo já está na fase executiva e todo esse trâmite foi seguido numa vara do trabalho, essa mesma vara, esse mesmo juízo terá competência também para receber o agravo de petição e encaminhá-lo ao tribunal de destino, ao tribunal, né, o órgão de segunda instância que vai apreciar e julgar esse agravo de petição. Então, primeiro ponto, o endereçamento da peça fundamental, o endereçamento indicado ao juízo de origem, o juízo que prolatou a decisão recorrida. A montagem do restante da peça vai levar em conta também a necessidade de indicar, né, quem é o recorrente, quem é o recorrido, onde está a decisão, afinal de contas, de qual decisão se recorre. Então é necessário se indicar aí a sentença de embargos, né, a decisão que resolveu aí o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enfim. Então indicar a decisão recorrida, indicar também o fundamento legal, artigo 897, a linha A da CLT, e, se possível, também indicar em que ponto, né, em que lugar, né, dos autos eletrônicos ali consta a procuração que deu a esse advogado, a essa advogada, a prerrogativa, então, de peticionar em nome do cliente. Lembrando que recurso, né, o ato de recorrer é um ato que está dentro da cláusula de judícia, é um ato que não necessita de poderes especiais para tanto, então a procuração sem poderes especiais, né, porém que conste lá simplesmente a cláusula de judícia, já é uma procuração que habilita o advogado a subscrever a peça do agravo de petição. Não é necessário poderes especiais para tanto. Então, indicar aí recorrente, o recorrido, a decisão, o número do processo que está em curso, né, e também a localização da procuração nos autos.
Então, uma vez que se observe essa necessidade de preenchimento dessas, né, dessas exigências recursais, vamos também passar aqui para o verbo. O verbo a ser utilizado na interposição do agravo de petição é o verbo interpor. Acabei de falar, inclusive, interposição. Então, o verbo interpor. O verbo interpor porque ele vai sair de uma instância, a instância que prolatou a decisão recorrida, e vai para a instância superior, para o tribunal, e o tribunal, então, apreciará o teor do recurso. Então, o verbo interpor, então, vem perante esse juízo, não perante Vossa Excelência, né? Perante o juízo, de acordo, então, com a nomenclatura aí, atualizada pela reforma trabalhista, vem perante esse juízo interpor agravo de petição, com fundamento, aí no artigo 897, alineado da CLT, né, tendo em vista aí as fundamentações, né, os elementos fáticos e jurídicos a seguir expostos, enfim. O encaminhamento, então, requerendo, por fim, o encaminhamento a uma das turmas do TRT para, né, processamento e julgamento dessa peça. Então, a montagem do agravo de petição ela vai ser bastante semelhante à montagem do agravo de instrumento, não. Bastante semelhante à montagem do recurso ordinário, e também nessa construção da peça vamos levar em conta esses pontos aqui para montar uma peça adequada de agravo de petição, não se esquecendo, portanto, de todos esses elementos aqui na peça de interposição, aquela peça que a parte recorrente vai direcionar ao juízo da execução, e ele juízo então que vai receber a peça, e é ele juízo que vai ter o primeiro contato então com essa peça antes de remetê-la, né, ao tribunal. Num segundo parágrafo, né, que também pode ser diluído num parágrafo único aqui, mas por a questão de estilo, né, cada um define o seu, pode ser um parágrafo separado ou dentro do mesmo parágrafo, né, mas o importante é mencionar aqui, né, o cumprimento também dos pressupostos recursais extrínsecos, que são relevantes para esse ponto, né? Então, no caso aqui, temos a tempestividade, o prazo é de 8 dias, então indicar desde quando a parte está ciente da decisão, aí o próprio tribunal, né, os assessores, os próprios desembargadores, eles vão fazer o cálculo aí, né, do prazo de 8 dias úteis a partir da ciência da decisão. Então, a tempestividade, indicar quando ocorreu a ciência. Em relação ao preparo, o agravo de petição ele tem uma peculiaridade, que é o fato de que ele tem custas. No entanto, essas custas, de acordo com o artigo 789-A da CLT, somente serão pagas ao final do trâmite da execução. É importante chamar a atenção para esse ponto aqui. A regra comum da fase de conhecimento do processo do trabalho, ela é muito diferente do processo civil, porque no processo do trabalho o pagamento ele é pós-fixado, o pagamento das custas ele é pós-fixado. É necessário primeiro esperar a condenação e a partir dela que se calcula o valor das custas de 2%. Então todo o processo tramita gratuitamente até a sentença. Depois da sentença haverá necessidade de pagamento. Esse pagamento será feito, né, diluído na execução, caso o executado não recorra, ou se o vencido não recorra, ou se o vencido condenado recorrer, ele deverá recolher essas custas no prazo recursal, no caso do recurso anterior, que é o recurso ordinário. Então, independentemente se houve recurso ordinário ou não, o fato é que no processo de trabalho em fase de conhecimento, o regramento das custas segue o artigo 789 da CLT. E o artigo 789 da CLT determina que as custas serão pós-fixadas, serão pagas por ocasião, né, posterior à sentença. E aí então esse momento vai ser definido de acordo com o comportamento recursal do vencido. Se ele recorrer, paga as custas no prazo do recurso ordinário. Se não recorrer, as custas serão somadas ao montante da execução. No caso do agravo de petição, como acontece, aliás, com toda a execução trabalhista, a lógica de pagamento das custas dissocia-se um pouco da lógica comum do processo do trabalho e se assemelha mais ao processo civil. No processo civil, as custas são pagas, em regra, por aquele que requerer determinada diligência ou determinado ato processual. Então, o autor deu entrada na petição inicial, ele paga as custas para movimentar a máquina judiciária. Se tiver que custear a diligência de oficial de justiça, é o autor que custeia. Se ele requerer uma prova pericial, ele custeia. Então, em regra, no processo civil, o autor, né, o requerente, se não for o autor, mas o requerente, ele vai antecipar as custas na expectativa de que o vencedor da causa tenha o ressarcimento desses valores a posteriori.
No caso do processo que trabalha na fase de execução, o artigo 789-A da CLT, que se distingue do artigo 789, ele traz uma lógica de pagamento na execução diferente do que acontece na fase de conhecimento. Na execução trabalhista, a movimentação da máquina judiciária, né, a apresentação de peças, de petições, enfim, impugnações, elas receberão um tratamento jurídico diferenciado no sentido de que as custas serão pagas por ato. E nesse pagamento por ato, o ato, agravo de petição, também tem custas calculadas de maneira distinta, separado, né, e legalmente previsto esse valor de R$ 44,26. Então, lá no artigo 789-A da CLT, nós temos as custas do agravo de petição no montante de R$ 44,26, valor esse que foi definido em 2002 por uma lei, a lei que reescreveu a execução trabalhista, né, em 2002, e desde então esse valor não foi atualizado, continua sendo R$ 44,26. Então, o pagamento do agravo de petição, o ato de interpor o agravo de petição, demandará um custas de R$ 44,26. Agora, essas custas não precisam ser recolhidas no prazo recursal, elas podem ser recolhidas a posteriori na fase de execução, esperando o montante da execução, se for o caso, para o executado pagar também essas custas. O detalhe é que muitos advogados, na prática, eles têm se antecipado a uma possível interpretação do tribunal, no sentido de se exigir de maneira antecipada, né? A exigência é essa que às vezes aparece aí uma outra decisão, né, aleatória, mas o fato é que ela não tem amparo legal. Legalmente não é permitido exigir antecipação de custas no agravo de petição, porque a CLT diz que o pagamento das custas na execução serão feitas ao final. Porém, muitos advogados, para prevenir dor de cabeça, enfim, chateação, demora processual, eles acabam fazendo o pagamento dos R$ 44,26, né, a parte acaba fazendo esse pagamento no prazo do agravo de petição. Então, na prática, muitos fazem o recolhimento das custas no prazo recursal. Eu comprovo o recolhimento com a juntada da GRU, né, da Guia de Recolhimento da União, no prazo recursal, no valor de R$ 44,26. No entanto, essa providência não é necessariamente obrigatória, porque a CLT reza que o pagamento pode ser feito ao final. Então, muitos advogados, até por excesso de cautela, têm feito dessa forma, antecipando a questão das custas, né? Então, em caso de cobrança, em caso de você estar sendo submetido ou submetida a uma avaliação sobre a sua qualidade na montagem do agravo de petição, de uma peça de agravo de petição, é recomendável que se indique essa circunstância na peça de interposição. Se é o caso de recolher antecipadamente as custas, indique que as custas estão recolhidas antecipadamente no valor de R$ 44,26, conforme GRU anexa, ou, se optar por recolhê-las ao final, indique também que deixa de recolher as custas no presente momento, porque essas custas serão somadas, poderão ser somadas ao montante da execução. Então, independentemente de se houver ou não recolhimento das custas, indique a circunstância que fundamentou sua postura no agravo de petição, seja para informar que as custas já foram recolhidas, seja para informar que elas serão recolhidas ao final, conforme é permissivo do artigo 789-A da CLT. Então, em relação às custas, nós temos esse tratamento diferenciado na fase de execução. Sendo agravo de petição um recurso próprio da execução, ele tem esse tratamento distinto do que se destina ao recurso ordinário. Ainda, em termos aqui dos pressupostos recursais, temos a tratar de outra circunstância relacionada à agravo de petição, que é o fato de que ele não necessita de depósito recursal. E não necessita de depósito recursal por uma circunstância, de certa forma, até lógica e bem clara, bem evidente, que se resume da seguinte maneira. No recurso ordinário, se exige a apresentação do depósito recursal, porque o depósito recursal ele visa a garantir uma futura execução daquela decisão recorrida. Então, a razão de existir do depósito recursal é uma futura execução, e essa futura execução, então, fica antecipadamente garantida pelo depósito recursal. No entanto, no agravo de petição não se exige o depósito recursal. E por quê? Porque o recurso do agravo de petição já é um recurso interposto na fase de execução. Então, como em regra, o agravo de petição
ele acaba vindo, em regra, né, na maioria dos casos, ele decorre de uma decisão que resolve os embargos. E para embargar, a parte precisou garantir o juízo, seja por ato voluntário, seja por penhora determinado pelo juízo de maneira impositiva. O fato é que, em regra, quando há a interposição do agravo de petição, o juízo já está garantido na origem, em regra. Então, o que você precisa fazer ao construir a sua peça não é dizer que vem apresentar depósito recursal, é dizer que o juízo já se encontra garantido conforme indica lá, conforme a penhora, conforme o depósito judicial feito, conforme o depósito recursal anteriormente feito na fase de conhecimento, enfim. Então, no agravo de petição não se exige novo depósito recursal. No entanto, é recomendável que se indique a existência nos autos de juízo já assegurado, que já existe aí nos autos a garantia do juízo para viabilizar o trâmite mais rápido da agravo de petição e viabilizar que o tribunal também possa, então, apreciar esse agravo de petição. Então, lembrando que o agravo de petição tem custas específicas, não tem depósito recursal. Então, assim, dessa maneira, nós podemos dar por encerrada aqui a questão da petição de interposição com o cumprimento desses pressupostos recursais aí, pressupostos esses que deverão, recomenda-se que eles sejam informados na petição de interposição, porque o juízo de primeiro grau, o juízo que prolatou a decisão recorrida, ele ainda conserva, ao contrário do que aconteceu com o processo civil, ele ainda conserva o juízo de admissibilidade recursal. Então, no processo civil, o juízo de primeiro grau não tem mais o poder de trancar o recurso, de paralisar a tramitação recursal. Mas no processo do trabalho, o juízo de primeiro grau ainda tem esse poder. Ainda conserva o poder de inviabilizar o trâmite recursal, para a instância superior. Então, é preciso fazer essa petição de interposição e, de preferência, destacar o cumprimento dos pressupostos recursais, especialmente aqui os extrínsecos, para que o juízo possa liberar a tramitação recursal de maneira mais rápida. Então, agravo de petição de interposição, é esse ponto aqui, é isso que nós temos a tratar. O restante da peça, as páginas seguintes do recurso de agravo de petição, eles serão destinados ao tribunal, serão destinados ao órgão ad quem, serão destinados àquele órgão que vai analisar as razões recursais e decidir se o recorrente tem ou não razão na impugnação que ele está apresentando. E na montagem das razões, recursais, é recomendável que se siga o seguinte esqueleto, a seguinte estrutura. Costuma-se indicar o órgão aí com a formulação egrégia turma. Então, egrégia turma do Tribunal Regional do Trabalho da tal região. Essa turma, não sabemos qual é ainda. Porque essa turma, nesse recurso, será sujeito à distribuição lá no segundo grau. Então, egrégia turma, uma das turmas do Tribunal Regional do Trabalho da tal região. Então, vamos começar as razões recursais dessa maneira. Depois vamos indicar quem são aí as suas partes, o recorrente, o recorrido, qual o número do processo. Vamos fazer um parágrafo de introdução, um parágrafo de introdução para fazer aquele elogio rápido para a decisão, dizer que a decisão foi bem elaborada, bem fundamentada, porém apreciou de maneira incorreta o direito, porém apreciou de maneira indevida as provas, porém não se atentou para determinado elemento dos autos e, portanto, merece reforma, pelas razões que passa a expor adiante. Então, faça um parágrafo de apresentação, um parágrafo que vem dizer que, apesar de bem fundamentada, a decisão merece ser reformada de qualquer modo. Então, faça uma síntese. Logo em seguida, abre o primeiro tópico para fazer uma síntese fática, para introduzir o tribunal, afinal de contas, no que está sendo discutido ali. Lembrando que essa síntese fática não deve ser feita como um relatório de sentença ou como um resumo do processo. A síntese fática, como se trata de processo de execução, de fase de execução, essa síntese fática ela vai ter em vista tão somente o que aconteceu da execução para cá, porque isso é que nos interessa aqui no agravo de petição. Não vamos rediscutir a sentença que está sendo executada, não vamos rediscutir o que consta no título executivo. Vamos discutir aqui, salvo alguma situação aí relacionada aí à inconsistência, à nulidade do título executivo, mas em regra o que vamos discutir no agravo de petição matérias relacionadas aí à própria execução.
a própria execução e posteriores, portanto, à consolidação do título. Se tivermos, no entanto, matérias que impactem na validade, né, na liquidez, na exigibilidade do título, essas matérias também podem ser trazidas pelo agravo de petição, mas não é exatamente o tipo de matéria mais corriqueira que se vê no agravo de petição. No entanto, é possível trazê-las, então vamos fazer uma síntese fática que se recomenda aqui seja no máximo de 2 parágrafos. 2 parágrafos para dizer que a execução pretendia isso e, no entanto, tem isso e isso de irregular. Então, você pode, por exemplo, dizer que a sentença exequenda, ela condenou, né, o executado, condenou o reclamado a pagar as verbas A, B e C. No entanto, o cálculo apresentado, ou então o montante a ser executado, está sendo aí A, B, C, D, tem verbas a mais sendo executadas. Né? Ou então em valores que não correspondem à realidade. Então o juiz subverteu a ordem de tramitação, ou simplesmente se negou a receber o embargo de execução, alegando que eles estavam intempestivos. Enfim, você pode então trazer os pontos nesse parágrafo, ou nesses parágrafos, os pontos já relativos à conduta do juízo que você espera seja revista pelo tribunal. Então, o tópico aqui da síntese fática ou síntese da demanda é o primeiro tópico das razões recursais. Vamos partir então para o tópico fundamental, que é a delimitação de matérias e valores. Então, eu preciso abrir o tópico lá para dizer, né, quais são as matérias e os valores impugnados naquele recurso de agravo de petição. Claro que os valores vão ser explicitados mais adiante, as matérias também, mas você precisa já deixar claro quais são as matérias e valores impugnados. Então, é o procedimento, a matéria, a execução está sendo por um valor que corresponde ao dobro do que foi apurado na fase de conhecimento, ou então está considerando aí parcelas que já foram quitadas. Enfim, então você vai trazer matérias e valores, apresentar as matérias e valores que estão sendo impugnados por meio do agravo de petição. E é claro que nos tópicos seguintes você então vai desenrolar essas matérias e valores, você vai desenvolver cada uma delas. Então, você tem um segundo tópico aqui que seria delimitação de matérias e valores, e você pode depois colocar o ponto 3, o mérito recursal propriamente dito, e nesse ponto 3 você pode desenrolar em 3.1, 3.2, ou simplesmente colocar ponto 3, matéria tal, ponto 4, matéria tal, ponto 5, valores tais, enfim. Então você vai construir de acordo com o seu estilo de montagem da peça. Agora lembrando que é preciso ter uma certa coerência na montagem e não se esquecer do tópico fundamental da delimitação de matérias e valores que vem antes aqui. Então, nesse mérito recursal você pode discutir de diversas matérias voltadas aí à execução, né, que já houve quitação, que houve prescrição intercorrente, por exemplo, que os valores objeto de execução estão sendo em montante muito acima do que foi consignado no título executivo, a própria invalidade na constituição do título executivo, em regra se for com título de execução aí por título executivo extrajudicial. É possível também alegar nesse ponto aqui do não recebimento dos embargos, ou que o juiz apreciou determinada prova de maneira inconsistente, enfim. Então você tem um rol relativamente longo, né, generoso de matérias para impugnar por meio do agravo. Agora, matérias essas que ficam aqui, adstritas aí ao âmbito da execução, e só podem retroceder a momento anterior à execução se a própria formação do título teve alguma irregularidade, alguma invalidade que precisa ser destacada perante o tribunal. Se não tiver uma matéria que destaque a invalidade do título, na formação do título executivo, então é recomendável que não se tome o tempo do tribunal para colocar esse tipo de alegação no agravo de petição. Na conclusão, então, você vai requerer a providência que espera ser reconhecida pelo tribunal, ou a redução dos valores, ou o reconhecimento de prescrição intercorrente, ou a liberação de um bem que está indevidamente penhorado, enfim. Então você tem também um rol de matérias a ser alegado, e esse rol vai se casar, ele vai decorrer da fundamentação que você trouxe. Então, se no mérito recursal, nos pontos em que você está trabalhando o recurso, você vai ter então determinadas matérias a serem alegadas, a consequência lógica da alegação dessas matérias e do reconhecimento pelo tribunal que você tem razão é o provimento do recurso para, enfim, então você vai requerer o conhecimento do recurso. Então, primeiro requeira sempre o conhecimento do recurso, porque o conhecimento significa que o recurso vai passar pela análise da admissibilidade. Então, requeira sempre. Requer o conhecimento do recurso
e no mérito o seu provimento para, e você resume rapidamente aqui quais são as matérias que merecem ser providas por meio do seu agravo de petição. Então, a montagem, né, a estrutura, você pode ver que é muito semelhante ao recurso ordinário. Agora, é claro que vamos ter aqui umas adaptações aqui voltadas para a fase executiva, né? Não temos depósito recursal, temos um pressuposto específico, as matérias são um pouco mais limitadas do que teríamos aí na fase de conhecimento, enfim. Mas o fato é que o agravo de petição tem uma montagem muito semelhante ao recurso ordinário, de modo que, se você já tem segurança para construir um recurso ordinário trabalhista, provavelmente terá também, né, já um lastro para poder montar um bom agravo de petição, observando, no entanto, essas peculiaridades aqui da fase executiva, do fato de que não temos depósito recursal, mas temos que indicar onde é que está garantido o juízo, que as custas são pagas ao final, enfim. Então, com o conhecimento sobre o recurso ordinário, tendo em vista essas peculiaridades do agravo de petição, a chance de se fazer uma boa peça é bastante elevada. Eu espero, então, que a partir desse instrumental dado aqui em aula, junto com o material anexo que nós temos aqui no grupo, né, da nossa disciplina, vocês consigam ter uma boa montagem, uma montagem segura da peça do agravo de petição. Eu agradeço a companhia e a paciência de vocês todos em relação ao acompanhamento desse vídeo e convido para se inscreverem no canal e acompanhar os demais vídeos do nosso curso de Prática Jurídica Trabalhista. A gente se vê então no próximo vídeo ainda sobre a matéria recursal no processo de trabalho.